Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o CPTR11 da Capitânia. E por que iremos falar desse fiagro? Exatamente porque ele ficou em segundo lugar da enquete que a gente lançou 2 semanas atrás. Daqui a pouquinho eu vou lançar a nova enquete e você já chega aqui para votar, meus amigos, e decidir qual vai ser o próximo fiagro que a gente vai fazer vídeo. E você vê que o Elizag continua sendo desprezado, apesar desse dividend yield estúpido dele aqui, que normalmente ele dá um dividend yield bem alto, acima do normal, mas esses dois que ficaram em primeiro e segundo lugar, ficaram com dividend yields muito altos, né? Diga-se passagem, 1,54 para o Vigia e 1,53 para o CPTR. Aqui no topo, do lado direito, vou colocar um cardzinho sobre o Vigia. O último vídeo que a gente mostrou, que exatamente foi o que em primeiro lugar. Chegue junto lá, assista o vídeo. E meus amigos, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade que está recheada de informação para você. Você chega aqui, vota nas enquetes e ainda vê muito conteúdo de qualidade para você. Então, vem comigo, vem. Então o CPTR está custando R$ 95,55 a cota dele. E nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 94,34. Ou seja, ele está bem próximo da mínima dele no último ano. E uma alta de R$ 106,77. Ele está aí variando na faixa de 94 para 106. E o dividend yield do CPTR é isso mesmo, meus amigos. Não se engane não, 17,24, que é um excelente dividend yield. Lembrando que é isento de imposto de renda, que isso é muito, muito, muito importante. E ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 4,45%. E a gente vai dar uma olhada aqui nesse gráfico agora para vocês verem alguns detalhes. Primeiro detalhe, quando ele começou a aparecer na bolsa, pelo menos aqui no site do Status Invest, no dia 22 de junho. Só que o fiagro teve o IPO dele em março de 2022, ou seja, ele já completou um ano, mas na bolsa ele só começou a aparecer como negociado aqui em junho. E ele só começou a distribuir dividendo em julho. Ou seja, ele tem pouquíssimos meses de distribuição de dividendo. Até por isso que ele está com 17,24. Porque se ele tivesse distribuindo já há um ano, ou seja, já tivesse fechado um ano aqui em distribuição de dividendos, você veria que ele estaria distribuindo mais. Ele ainda não completou 12 meses de dividendo distribuído. Assim, teria um dividend yield maior do que 17,24, que já é estúpido, diga-se passagem. Você vê que a máxima dele foi aqui no dia 26 de 9, ou seja, 26 de setembro do ano passado. Nessa época, todos os fundos imobiliários e fiagros estavam em alta, entre agosto e o comecinho de novembro. Depois eles começaram a cair, ó, mais ou menos aqui já no fim de outubro. Às vezes, alguns mantiveram ainda no comecinho de novembro. Esse já começou a cair aqui no finzinho de outubro. Foi nessa época que eu comprei, ó, me dei mal, né? Foi mais ou menos nessa época aqui que eu comprei a R$ 102. Normalmente esse gráfico aqui já mostra ex-dividendos, ou seja, já está extraído os dividendos daqui, por isso que às vezes os valores nem batem com os valores reais da época, né? Ele já tirou e normalmente como ele distribui na faixa de, por mês, R$1 e pouco, então você tira R$1 desse valor que a gente está vendo aqui no gráfico, que é o normal dele. E aí você vê que depois ele caiu mais, porque todos os fundos imobiliários e fiagros começaram a cair muito pesadamente, principalmente do final de novembro até mais ou menos o começo de março. E aí você vê que ele foi caindo. Aqui em dezembro ele bateu um dos valores mais baixos dele, 95,06. Ah, não foi aqui que ele deu a mínima não? Não foi. Ele voltou a subir. E a mínima dele ele bateu bem aqui, ó, no dia 27/4. E aí ele voltou a subir e agora teve uma queda de novo. Porque ele teve a queda exatamente porque aqui é exatamente a data ex-dividendos. Do último dividendo agora que foi divulgado no mês de maio, vai ser pago agora no mês de maio também. Então, como é data ex, normalmente perde valor. Ele perde esses 1,35. Senão ele estaria nessa faixa aqui de que ele estava aqui no dia anterior, que era 96 e alguma coisa. Mas a tendência é que ele em pouco tempo já volte a esses 96 aí e comece a subir um pouquinho mais. Eu espero que ele passe de 100, né? A minha esperança é que ele passe de 100. Para quem quer comprar é ruim, mas para mim, que estou com esse PM alto, eu quero que ele passe de 100. Bora lá. O valor patrimonial da cota é 98,99. Ou seja, atualmente o P sobre VP dele está 0,97. Ou seja, ele está com 3% de desconto. 3% de desconto para um fiagro que dá esse dividend yield tão alto é muito top. Mas lembrando, pessoal, que todos os fiagros estão ainda num momento ruim. Os fundos imobiliários já começaram a se recuperar, uma coisa que eu não falava nos vídeos anteriores. Eles já começaram a se recuperar, principalmente os de tijolos. Os de tijolos começaram a recuperar fortemente no final do mês de abril. Para agora já estão recuperando muito. Mas os fiagros e os fundos imobiliários de papel não estão vendo essa recuperação, com exceção do MXRF.
de papel, o único que está se recuperando bem que ele não é 100% de papel. Os fundos imobiliários estão se recuperando bem, mas fiagros ainda não. Os fiagros estão até no momento de queda. Tanto que os meus 8 fiagros, apenas um está se valorizando. Dos 8 que eu tenho. Os outros estão todos desvalorizados, todos desvalorizados. Em relação ao período que eu comprei. Também eu comprei na época da alta, tem esse detalhe também. Aí é fácil eles estarem desvalorizados em relação ao período que eu comprei. Isso pode indicar um bom momento de compra? Pode sim. Ele está com 3% de desconto e os fiagros normalmente, principalmente naquela época, trabalhavam na faixa de 1,05, 1,010. A maioria era nessa faixa. Quando eu comprei ele estava 1,03, ou seja, ele estava 3% acima do valor patrimonial dele. Agora ele está 3% abaixo do valor patrimonial dele. E lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz nem recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, fiagro, nem ação. Você vai pegar esses números, vai estudar melhor e aí você decide se compra ou não. Ele aqui do topo, do lado direito, eu vou colocar um cardzinho do último vídeo que eu fiz do CPTR 3 meses atrás. Ah, Adriano, isso não serve mais. Não serve para você comparar como é que estava o fundo naquele mês com o atual. É sempre bom você fazer uma comparação para você ver como é que está sendo a evolução do fundo e da gestora do fundo. Então é bom você dar uma estudadinha e assistir esse vídeo. A gente vê que o valor patrimonial do fundo atualmente é 400 milhões. Ele basicamente é um fundo que está, atualmente, né? Eu já estou considerando o fundo que está nessa faixa de 300, 400 milhões como fundo pequeno. Mas ele ainda não pode ser considerado tão pequeno porque como os fiagros, a maioria tem um ano e meio, nenhum está muito grande. Os maiores estão nessa faixa de 1 bilhão. Mas é que eu estou querendo considerar já os grandes 1 bilhão, que são poucos, e os médios na faixa de 500 milhões. E ele aqui está abaixo de 500 milhões, mas ele está quase como fundo médio, 400 milhões. Tem vários fundos que estão na faixa de 300 milhões. O FGAA, que é um fundo bem forte, bem bom também, ele está na faixa de 300 milhões. Tem alguns fundos que estão com 100 milhões ainda, então ele ainda pode ser considerado um fundo quase que médio ainda. O número de cotistas dele é relativamente baixo, até porque ele é um fundo de base 100. A maioria dos fiagros são base 10, então muita gente acaba investindo no fiagro de base 10, porque é mais fácil comprar as cotas. E o rendimento médio mensal dele é esse estúpido 1,49. 1,49, você não ouviu errado não. Ou seja, o rendimento médio dele nos últimos 12 meses, não são 24 meses aqui, que ele mostra, mas não são 24 meses, ele não tem nem 12 distribuições de dividendos, ainda no próximo mês ele completa um ano de dividendos distribuídos. Ele ainda não tem, ele só tem 11 com esse mês agora de maio. Ele distribuiu 1,45 no mês de abril e 1,35 agora no mês. E já tem gente dizendo que esse 1,35 foi porque teve menos dias úteis. Então tem todo esse detalhe, como o fundo é muito atrelado ao CDI, quanto menos dias úteis, menor os dividendos normalmente, quanto mais dias úteis, maior o dividendo. E a gente vê que esse dividendo aqui, distribuído em abril, equivaleu em dividend yield a 1,50, é um dividend yield muito alto, 1,50 é muito top. E agora no mês de maio, 1,41, todos os dois dividendos espetaculares, né? Muito bom, 1,50 e 1,41, não tem o que falar deles. E aqui a gente vê exatamente todos os dividendos distribuídos até hoje pelo fundo, porque só tem 11 meses, vai ter 12 no mês que vem. Então a gente vê que o primeiro dividendo distribuído dele foi em 1,75, mas você tem que lembrar que ele foi lançado na bolsa em março do ano passado. Só que só começou a aparecer, como a gente viu aqui, no mês de junho e só começou a distribuir em julho. Então esse 1,75 é como se fosse alguns meses de distribuição tudo acumulada para distribuir 1,75 pela primeira vez. Aí ele também distribuiu 1,75 em agosto, 1,75 em setembro, foram 3 meses, 3 pedradas de dividendo. Isso justifica porque é que a média dele está 1,48, está acima do atual, principalmente desse mês, que foi em 35, ele está com a média de 1,48, só que aí em outubro já reajustou, já foi para 1,40, aí novembro 1,40, dezembro 1,37,5, quase 1,38, janeiro 1,45, fevereiro 1,45, mas esse fevereiro aqui é referente ao mês de janeiro, só que em março caiu, porque era referente ao mês de fevereiro, que teve o mês de menos dias úteis do ano, 1,35, depois voltou para 1,45 e 1,35. Mas você vê que ele é bem estável. Ele, com exceção desses meses aqui, que ele distribuiu muito forte, ele começou a distribuir essa média de entre 1,35 e 1,45 ele está distribuindo. Então não varia muito, não oscila muito os dividendos distribuídos pelo fundo. E entrando aqui no relatório gerencial do mês de março, esse gerencial do mês de março se refere aos dividendos distribuídos no mês de abril. Abril, meus amigos. Ele é o mais recente, provavelmente no final da semana que vem, até o final da semana que vem, está sendo lançado de abril. Mas o mais recente que temos no momento é esse do mês de março, que se refere aos dividendos distribuídos em abril. Ou seja, ainda falta o do mês de abril, que se refere aos dividendos que vão ser pagos agora no mês de maio. Você vê que o início do fundo realmente foi em março de 2022, como eu tinha falado para vocês.
A administradora, para quem não sabe, é a BTG Pactual e, como eu já falei, a gestora é a Capitânia Investimentos. A taxa de administração é 1%, mas ele também tem taxa de performance. Mas não é nada exagerado, é 20% do que exceder o CDI mais 1%. Ou seja, atualmente seria o que é 20% do que exceder 14,65%. O que passar de 14,65%, 20% é a taxa de performance do fundo. O fundo possui 4.138 milhões de cotas. Aqui ele fala do valor de mercado, que é esse valor que varia o tempo todo. O valor patrimonial a gente já falou. O valor do rendimento distribuído no mês de abril a gente já falou. O fundo tem uma negociação diária de 1,5 milhão, o que é uma negociação boa, uma boa quantidade de cotas negociadas, ou seja, é fácil comprar e é fácil vender esse fundo. A quantidade de cotistas a gente também já falou. Aqui ele mostra as últimas 3 distribuições feitas nos meses de fevereiro, de março e abril. Tá aqui os valores e a gente já viu isso também. Isso aqui a gente também já viu no último relatório desse fundo, que eu coloquei o cardzinho para vocês verem, então não vou reler. Aqui tem um dividend yield anualizado do fundo, 17,7. Tem 31 ativos, o que é uma boa diversificação para um fundo tão recente como esse. Tem outros fundos fiagros, no caso, que tem menos ativos do que ele, mesmo possuindo até um valor patrimonial maior. Se eu não me engano, o Vigia tem nessa faixa de 20 e poucos ativos, ele aqui já tem 31, o que diversifica mais a carteira e dificulta mais ter problemas na carteira. Aí ele mostra quanto seria o equivalente a CDI. 75% da carteira é atrelada ao CDI e 25% praticamente ao IPCA, o que é diferente da maioria dos fiagros. A maioria dos fiagros está quase 100% exposto ao CDI, ou seja, se houver uma queda no valor da Selic, o CDI cai, por sinal, os rendimentos vão cair. A maioria é 100% CDI ou quase 100%, é 95%, 90% CDI, esse aqui tem 25% de IPCA. Ele se torna melhor do que a maioria dos outros fiagros que não tem nada de IPCA na carteira. A duration é relativamente baixa, apenas 2,3 anos. E isso é muito importante aqui, ó, 100% dos ativos estão adimplentes, ou seja, tá todo mundo em dia com o fundo até o mês passado. Provavelmente essa parte aqui é uma das partes mais importantes dos relatórios, que são os comentários do gestor, principalmente quando não se trata de comentários macroeconômicos que eles gostam de fazer. Esse comentário aqui sobre o fundo é bem interessante, do mês de março, como eu falei, mas esse relatório aqui só saiu no mês de abril. Então a gente vai ver as coisas interessantes que aconteceram aqui no fundo. No mês de março, o fundo completou seu primeiro ano, olha aí, lembrando, um ano de fundo na bolsa. Compras superiores a 600 milhões e vendas a 200 milhões, por isso que o fundo atualmente tem 400 milhões, né? Ele já chegou a comprar 600 milhões de ativos e vendeu 200 milhões. Gerou 47 milhões de resultado. No caso aqui, o resultado que ele quer falar é lucro, mas ele não escreveu assim, claro, mas é lucro aqui. E 43 milhões de rendimentos distribuídos entre os cotistas, tendo 14 mil cotistas e 31 ativos diferentes, que a gente já viu. A concentração nos 5 maiores devedores diminuiu para 43%, ou seja, ele quer dizer que tem 5 devedores aí que devem quase a metade do valor que ele tem de ativo. Ou seja, se esses 5 dessem problemas, eles iam perder mais ou menos metade dos rendimentos, o que não seria nada bom. E eles querem diminuir isso para tornar 40%. Aí ele falou que estão otimistas para os próximos meses. Todos os ativos estão adimplentes nas parcelas de juros e também de amortizações. A maioria das empresas divulgou os balanços de 2022 e a maior parte delas tiveram aumento das receitas e do EBITDA e tiveram uma variação no nível de alavancagem. Para quem não sabe, isso aqui é sinônimo de dívida. O nível de alavancagem foi pouca a variação. E eles ainda dizem que estão analisando ofertas de novos CRAs com risco controlado para fazer uma reciclagem na carteira, com grande possibilidade no aumento do carrego, que é a estratégia de longo prazo desses fundos. Importante mostrar também isso aqui, no mês de março fizemos uma troca de papel da Frigol, que é um dos maiores devedores dele. Vendemos a operação que já tínhamos e foi remarcada uma outra, a CDI mais 4,75, que é um valor alto. E com isso eles fizeram uma emissão em CDI mais 5,75, ou seja, aumentou mais ainda o valor da dívida da Frigol, em termos de juros. Quem tiver interesse pode dar uma paradinha aqui, uma pausa no vídeo para ver os balanços resumidos de várias das empresas, provavelmente as maiores devedoras aqui do fundo, divulgaram resultados e a comparação entre 2021 e 2022 para vocês verem como é que foram os resultados dessas empresas aí. Tem vários resultados, os mais importantes estão aqui, né? Receita, EBITDA, margem EBITDA, dívida bruta, caixa, dívida líquida e alavancagem. Aqui no resultado financeiro desse último ano, eu gostaria de destacar principalmente o seguinte aqui, exatamente esse valor que ele vem acumulando, ó. Atualmente
atualmente ele está com esse valor aqui. Isso aqui é para tipo regular os dividendos distribuídos. E aí ele está acumulando dividendo até. Caso seja necessário e ele queira, ele pode distribuir um dividendo mais forte. Pode ser que ele comece a fazer igual alguns dos fundos que fazem imobiliários, que no sexto mês do semestre começa a distribuir uma paulada maior. Ele já tem 2,28 por cota para ser distribuído, que pode ser distribuído se ele quiser. Isso aqui acumula no caixa, no caso. Aqui a gente vê, em termos percentuais, a carteira do fundo por tipo de ativo. O ativo que eles têm mais, obviamente, como a maioria dos fiagros, é CRA. Vários têm 100% CRA. Aqui tem um pouquinho de outras coisas. Ainda tem 2% em caixa, o que é bem pouco, mas a maioria tem muito pouco mesmo. E eles têm 1% em FDICs e 1% em outros fiagros. 2% em FDIC e fiagro. Mas não tem nada de imóvel. Em termos de distribuição geográfica dos devedores, a gente tem aqui vários estados, então está bem diversificado em termos geográficos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados. E aqui uma lista de exposição por setor. Você vê que os maiores são esses três aqui. Açúcar e etanol, distribuidor e revenda e proteína animal, aqui é mais de 60%. A gente vê aqui a lista dos devedores do fundo, são vários devedores, mas os principais são esses aqui, né? Top 5 são esses aqui, aqueles que ele citou que tem mais de 40%, atualmente 43% na carteira: Frigol, AgroGalaxy, Wiza, Combio e Rio Amambaí. Aqui a gente vê toda a carteira do fundo. Aqui do lado estão os devedores, o nome dos devedores. Aqui do lado está o setor. Aqui o lado está a dívida em milhões, 38 milhões, 34, 33. O PL na carteira da dívida. Aí tem o indexador aqui do lado. Aqui tem a taxa, né? É o indexador mais uma taxa. Aqui a duration no final. Não são todos esses. Esse aqui tem mais. A gente viu que tem 31. A gente vai passar aqui para baixo para você continuar a partir do LAR Cooperativa, que é a continuação, incluindo o caixa. No caixa tem 6 milhões e meio. Aqui coloca CDI, é 100% CDI, certamente. Então, com isso, a gente já deu uma passadinha na carteira toda. E, pessoal, a partir daqui você começa a dar uma pausa se você tiver interesse em ler, porque ele vai fazer um mini resumo de todos os devedores do fundo e vocês podem analisar melhor, se vocês tiverem interesse, sobre essas dívidas e sobre os detalhes de cada uma dessas dívidas. E, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, e quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não deixe para depois, deixe aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!